Hi! Today we're going to study the simple present. Hoje a gente vai estudar, revisar o simple present. Então vamos relembrar alguns verbs, tá? Então, listen and repeat. Study, play, watch, learn, wake up, go, like, love, hate. Então, o que significa? Study, right? Study, play. Lembra que play significa tanto brincar, jogar, tocar, tá? Algum instrumento. Watch television, watch TV, tá? Então, assistir. Learn, aprender. Wake up, acordar. Go, ir. Like, gostar. Love, amar. Hate, detestar ou odiar. Então, antes da gente seguir, vamos lembrar isso daqui também, tá? Day, dia. Week, semana. Month, mês, tá? Então, day, week, month. Let's go. Habits. Vamos falar de alguns hábitos. You study every day. Vocês estudam todos os dias. I go to the supermarket every week. Eu vou para o supermercado toda semana. They watch TV every day. Eles assistem TV todos os dias. Now, quando a gente vai para o she, olha o que acontece. She wakes up early on Sundays. Ela acorda cedo aos domingos. Gente, você vê que no you, I and they, o verbo fica na sua forma original, né? Mas aí, quando chegou no she, acrescentou um S, certo? Então, para a gente dizer que ela acorda cedo aos domingos, we need to add an S. A gente precisa acrescentar um S. She wakes up. Então, não é she wake up. É she wakes up. Agora, se eu estivesse falando de mim, que eu acordo cedo aos domingos, eu diria I wake up early on Sundays. Mas como é she wakes up early on Sundays, tá, gente? He, same thing, a mesma coisa. Instead of saying, em vez de dizer play, a gente acrescenta um S. He plays soccer every month. Ele joga futebol todo mês. Month, mês, né? And I learn something new every day. E eu aprendo algo novo todos os dias. Então, vocês podem ver, no Simple Present, a gente usa o Simple Present para falar de algumas coisas que nós fazemos no dia a dia, né? Os nossos hábitos, na nossa rotina, tá? Os verbos, eles ficam no formato original, só que quando a gente vai se referir a ela e ele, she and he, a gente acrescenta um S. Alguns verbos precisamos acrescentar ES, mas por enquanto vamos focar aqui. A gente usa o Simple Present, o presente simples, também para falar de alguns fatos. Por exemplo, I am an English teacher. Eu sou uma professora de inglês. She likes to study. Ela gosta de estudar. He loves mangoes. Ele ama mangas. We hate coffee. A gente detesta café. Olha, os verbos aí, o verbo to be, né? Você já sabe, já estão cansados de estudar. I am, you are, he is. Então, aqui para falar que eu sou, eu uso I am an English teacher. Mas aí, she and he, você precisa acrescentar o S no verbo. She likes to study. He loves mangoes. We, nós, não precisa acrescentar S nenhum, o verbo fica no formato original. We hate coffee. Então, olha que simples o present simple em inglês. O presente simples realmente é muito simples. É mais simples do que em português. Porque em português você diria assim, ó. Eu gosto, tu gostas, ele gosta, ela gosta, nós gostamos, eles gostam. E aí a conjugação do verbo, ele se modifica muito dependendo do sujeito, né? Agora,
In English, very simple. So, todos os sujeitos, a gente utiliza o verbo no seu formato original, quando estamos falando no presente, mas aí, quando é he, she, a gente dá uma modificada, como temos aqui com o verbo like. I like, you like, he, she likes, we, you, and they like, ok? Agora, se a gente quer colocar na negativa, a gente não pode dizer assim, ó, you not study every day. Você não estuda todos os dias. Como a gente traduziria literalmente para português, né? Em inglês, para a gente fazer uma negativa de algo que nós estamos falando do presente, a nossa rotina de algum fato, a gente precisa acrescentar esse auxiliarzinho aí do, tá? Então, esse do aí vai nos ajudar a negar na sentença, tá? A gente fazer a negativa. Então, por exemplo, you do not study every day. A gente acrescenta o do e o not, né? Não. Mas a gente também pode abreviar, tá? E a gente pode dizer you don't study every day. Lembrando que textos formais, a gente não vai encontrar as palavras abreviadas, então a gente vai encontrar o do not, tá? Mas aí quando for um texto informal, e vocês sabem que, por exemplo, nas provas, na prova do Enem, vocês vão ter textos de diferentes gêneros textuais, né? E alguns gêneros mais formais, outros mais informais, então você pode encontrar essas duas formas, tanto do not quanto don't, tá? Então, para a gente negar, a gente fala you do not study every day ou you don't study every day. I do not go to the supermarket every week. Eu não vou para o supermercado toda semana. Ou eu posso dizer I don't go to the supermarket every week, tá? They do not watch TV every day. Eles não assistem TV todos os dias. They don't watch TV every day. Ou eles não assistem TV todos os dias, abreviado aí, they don't, tá? Então, você pode usar o do not ou don't. Mas o que acontece quando a gente vai falar do she e do he? Será que a gente usa o do? Não. Aí o auxiliar muda, mas só para he, she and it, tá? Então, fica does. She does not wake up. Agora, olha, tá vendo aqui que eu coloquei cinzinha, cortadinho S? Quando a gente coloca na negativa, o verbo volta para sua forma original. Ele só acrescenta, a ele só é acrescentado o S quando ele está na afirmativa, tá? Como aqui a gente está na negativa, tira esse S e o verbo volta ao seu formato original. Então fica, she does not wake up early on Sundays. Ela não acorda cedo on Sundays. E o does not também pode ser abreviado e ele fica doesn't, tá? Então, she doesn't wake up early on Sundays. He does not play soccer every month. Ele não joga futebol todo mês. He doesn't play soccer every month. Então, ele também não joga futebol todo mês, e aí com o doesn't, tá? Que é mais informal, mas é amplamente usado em língua inglesa. Esse Szinho também cai do verbo play, tá? O verbo volta ao seu formato original. Repeat after me, please. She doesn't wake up early on Sundays. Very good. He doesn't play soccer every month. Very good. Quando eu pedi para vocês repetirem, eu utilizei a frase de baixo com a abreviação. Por quê? Porque na fala, em geral, em língua inglesa, as pessoas utilizam a forma abreviada, como a gente utiliza em português também, né? Por exemplo, a gente diz, acabei de dizer uma abreviação, eu falei, como a gente usa em português também, né? Então, né? É uma abreviação das palavras não é, e a gente na fala, a gente fala rápido, informalmente, a gente utiliza o né. Então, a mesma coisa em inglês aí, eles utilizam doesn't e don't, tá? Com mais frequência na fala. She does not like to study. Então, aí, ó, a gente retira o S do like. He does not love mangoes. Agora, quando é o we, a gente usa o do, não o does, tá? We do not hate coffee. A gente não detesta café. I am not an English teacher. Veja, com o verbo to be, você não precisa acrescentar
o auxiliar do ou does, tá? Então, quando você tem uma frase no presente com o verbo to be, quando você vai fazer a negativa, você faz a negativa com o próprio verbo to be, tá? Então, por exemplo, I am an English teacher. Eu não vou dizer I do not an English teacher, tá errado. Você faz a negativa com o próprio verbo to be. I am not an English teacher, tá? Então, essa daí é uma exceção que vocês devem observar. Com o verbo to be, você faz a negativa e a pergunta também com o próprio verbo to be. Não utiliza os auxiliares, tá? Esses auxiliares aí são para todos os outros verbos. Como é que a gente faz para perguntar? Gente, para perguntar, o que a gente faz? A frase seria You study every day. Lembra na afirmativa? You study every day. Vocês estudam todos os dias. Então, para fazer a pergunta, a afirmativa seria You study every day. Você estuda todos os dias. Beleza. A negativa, You don't study every day. Você não estuda todos os dias. Agora, como que eu pergunto? O que a gente faz? Em português, a tradução literal, se você disser assim, you study every day, você estuda todos os dias, a gente traduz e acha que faz sentido, mas em inglês você precisa adicionar esse mesmo auxiliar que você adicionou na negativa, você precisa adicionar na pergunta, tá? E você coloca na frente. Então vai ficar, do you study every day? Você viu que o sujeito é you? Então não é she nem he, então a gente coloca o auxiliar do. Do you study every day? Você estuda todos os dias? Do I go to the supermarket every week? Eu vou para o supermercado toda semana? Do they watch TV every day? Eles assistem TV todos os dias? Do you learn something new every day? Você aprende algo novo todos os dias? E aí, quando a gente vai utilizar o she e o he, ela e ele, a gente tem que mudar o auxiliar. E o auxiliar vai ter que ser o does, tá? Então, mesma coisa que na negativa, fica sendo does, mas a gente coloca lá na frente. Does she wake up early on Sundays? A mesma coisa que acontece quando a gente coloca a frase na negativa, que o Szinho cai e o verbo volta ao seu formato original, acontece também na pergunta. Does she wake up early on Sundays? Does he play soccer every month? Ele joga futebol todo mês, tá? Então vamos lá, repeat after me. Do you study every day? Do I go to the supermarket every week? Do they watch TV every day? Do you learn something new every day? Does she wake up early on Sundays? Does he play soccer every month? Então, como vocês estão vendo aí, every day escreve junto, tá? Every day, junto, every week, separado, every month, separado. Todo dia junto, todo mês, toda semana, todo mês, separado, tá? Então, essa é uma regra aleatória em língua inglesa, mas vocês precisam memorizar. Every day junto, every week separado, every month separado, tá? So that's it. Então é isso, gente. Vocês aprenderam aí que, aliás, nós fizemos uma revisão, né? Porque vocês já sabem, já estudaram. Nós aprendemos que no presente, o presente simples, muito simples, a gente utiliza lá o verbo no seu formato original. Quando chega no she e no he, a gente faz uma pequena modificação. Mas a conjugação é bem simples, né? Para colocar na negativa e na interrogativa, a gente precisa adicionar os verbos auxiliares do e does. Do para todos os sujeitos, you, I, they, we, e does para he, she and it, tá? Então, muito simples, espero que vocês tenham entendido. Voltem, repitam as frases, tá? Pratiquem e nós nos vemos na aula síncrona. Bye, bye!